Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês, os alunos do pré-militar, e que vocês estejam estudando também, no caso, para o teste, né? A gente deu uma paradinha, mas vamos retornar agora aqui com concordância nominal, o assunto que a gente já tinha tratado anteriormente com substantivo, adjetivo. Eu expliquei direitinho para vocês como é que essas classes gramaticais elas se relacionam, se funcionam dentro de uma frase. E agora concordância nominal, né, para introduzir o que é concordância nominal, é mais do que a relação dos nomes, ou seja, é mais do que a relação dos substantivos, dos adjetivos, dos numerais, dos artigos, dos pronomes, com o próprio nome que está ligado. E isso tem que concordar em gênero e número, né? Assim como tem a introdução do assunto na página 23 de vocês da apostila, da página 23 da página 26, tem informando direitinho tudo que eu vou falar agora aqui para vocês no vídeo, que eu resumi tudo que tinha na apostila de vocês, diretamente para vocês esse assunto. Então, concordância nominal é mais do que a relação dos nomes, ou seja, a relação dos nomes e como eles concordam em gênero e número com o seu substantivo, certo? Na página 23 tem um grande exemplo, um exemplo bom, que dá pra gente perceber como é que funciona a concordância nominal na frase. A frase é a seguinte: a primeira infância determina a nossa personalidade afetiva. A gente, para estar analisando a frase, como eu já havia explicado para vocês, a gente tem que estar destacando as palavras da frase e dizendo a qual classe gramatical essas palavras pertencem. Aí eu encontrei os substantivos na frase, primeiramente, que é infância e personalidade. Aí o que é que eu fiz? Eu fui ver qual nome está ligado a esses dois substantivos. O infância, o substantivo infância está ligado à primeira, que a primeira é numeral, e personalidade está ligado à nossa, que nossa é o quê? É um pronome demonstrativo. Então, a primeira infância determina a nossa personalidade afetiva. Então, infância é um substantivo, está ligado à primeira, que é numeral, e o ao a, que é um artigo, e nossa personalidade está ligado, personalidade que é substantivo, está ligado ao nossa, que é um pronome, e o a, que é um artigo. Então, essas classes gramaticais, elas concordam em si, em gênero e número, de acordo com a concordância nominal. Embaixo, um pouquinho da apostila de vocês também vai estar falando sobre os advérbios, né? Os advérbios são palavras invariáveis. O que é uma coisa invariável? É uma coisa que nunca muda, sem relação de concordância com os termos a que se refere. Ou seja, os advérbios eles não entram nessa relação dos nomes porque é uma classe, o advérbio é uma classe gramatical invariável, ou seja, ela não muda. Já os outros não. Os outros, eles têm a capacidade de estar mudando dentro da frase para o quê? Para concordar junto com o seu quê? O seu nome que vier juntinho com ele, certo? E, por exemplo, tem outro exemplo também na apostila de vocês na página 23 ainda, que é sobre o advérbio, que a população ficou meio decepcionada com o decreto. Então, a população ficou meio, por quê? Não pode ser meia, que meia vem de metade. E meio decepcionada, porque decepcionada é um adjetivo. Então, está dizendo uma característica da população. Então, é meio decepcionado e não meia decepcionada, certo? Mais na frente do vídeo eu vou estar explicando para vocês a relação do meio e do meia. Aí, para a primeira etapa da concordância nominal, nós vamos ter o primeiro aspecto, que é a concordância do adjetivo com mais de um substantivo. Nesse quesito, nós vamos ter o quê? Duas opções. Nós vamos ter o adjetivo posposto e o adjetivo anteposto. Ou seja, dessas duas formas, a gente vai poder estar utilizando o adjetivo com mais de um substantivo. No adjetivo posposto, eu estou seguindo completamente a apostila de vocês. No vídeo, vocês podem estar pegando, quando estiverem olhando o vídeo, a apostila de vocês e indo, né, acompanhando, que é da mesma forma. Eu não tirei nada de nenhum lugar, coloquei tudo que tinha na apostila de vocês aqui para estar explicando melhor para vocês e que vocês pudessem acompanhar também da forma como vocês têm que aprender. Então, tem um exemplo, né, no caso de adjetivo posposto. Ou seja, comprou apartamento e carro novo.
E tem comprou apartamento e carro novos. Ou seja, por que a gente pode utilizar das duas formas? Porque nessa regrinha do adjetivo posposto, o adjetivo ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou pode concordar com o conjunto, que é como tem nos dois exemplos. No primeiro exemplo, comprou apartamento e carro novo, que é o quê? O adjetivo concordando com o substantivo mais próximo, e comprou apartamento e carro novos, que é o quê? O adjetivo concordando com o conjunto, que o conjunto é o quê? Apartamento e carro, então pode estar no plural, apartamento e carro novos. Mas também pode ser da outra forma, que pode concordar com o substantivo mais próximo do nome, certinho? Tem uma observaçãozinha na apostila de vocês, que se diz respeito assim. Se os substantivos formarem uma gradação ou forem sinônimos, o adjetivo só poderá concordar com o substantivo mais próximo, ou seja, se tiver na frase uma gradação que ela se diz relacionada a um sinônimo do substantivo que está na frase, o adjetivo só poderá concordar com o substantivo mais próximo. Por exemplo, com um olhar, vírgula, um sorriso, vírgula, um beijo terno, vírgula, despediram-se. Ou seja, a gente nota que tem uma gradação por quê nessa frase? Porque ela é seguida de vírgulas. Ela vai te dando vários exemplos. Então, gradação é isso. Quando na frase vem seguida de muitos exemplos e acompanhado de vírgula. Então, o adjetivo ele vai concordar com o próximo substantivo, né? O substantivo que estiver mais próximo a ele. Que foi o que combinou no beijo, um beijo terno. Com um olhar, um sorriso, um beijo terno, despediram-se. Tem um outro exemplo também embaixo, era visível seu talento, o seu engenho raro, para a música. Da mesma forma, era visível seu talento, vírgula, nós já vamos ter uma gradação. O seu engenho raro para a música. Então, engenho raro. Por que fica raro? Porque raro é o adjetivo e ele está o quê? Sendo acompanhado do substantivo engenho e ele precisa estar o quê? No mesmo número e o mesmo gênero do substantivo. Então, adjetivo é raro porque engenho está o quê? No singular e não precisa de outros acompanhamentos. Então, engenho raro, porque o raro, a gente está combinando com o substantivo mais próximo. Aí, eu falei para vocês as regrinhas do adjetivo posposto. Né? No caso, não quero que vocês esqueçam que o adjetivo posposto você usa como assim, para combinar com o substantivo. Quando ele concordar com o substantivo mais próximo ou concordar com o conjunto, certo? Não esqueçam disso, na regrinha da concordância do adjetivo com mais de um substantivo. Agora, o adjetivo anteposto. O adjetivo anteposto, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Gente, posposto é após o substantivo e anteposto é antes do substantivo. Não esqueçam disso. Por exemplo, no adjetivo anteposto, que é quando o adjetivo vem antes do substantivo. A frase que tem na apostila de vocês. Comprou novo apartamento e carro. Ou seja, comprou novo apartamento e carro. Apartamento é o substantivo, né? E carro também. Então, o adjetivo que é novo, ele vem antes do apartamento, que é o substantivo. Então, esse novo vai combinar, vai se relacionar, vai concordar com o substantivo mais próximo a ele, que é apartamento. Então, vai ficar comprou novo apartamento e carro. A regra para o adjetivo anteposto só é essa, que o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Vamos ter a observação também na página, né? No caso, para essa regra do adjetivo anteposto, que é: se o adjetivo for usado na função de predicativo do sujeito, que eu cheguei até a explicar para vocês em sala de aula, o que é esse predicativo do sujeito? Que é quando nós temos na frase o verbo de ligação, e o verbo de ligação, ele liga o sujeito à sua característica. O verbo de ligação, a gente vai saber que aqueles verbos que não transmitem significância, no caso, na frase. Ou seja, o verbo de ligação ele só vai o que? Falar, informar, introduzir uma característica do substantivo ao seu ser. Entenderam? Então,
no caso, né, a concordância, nesse caso, se o adjetivo for usado na função de predicativo do sujeito, que é quando o verbo de ligação liga o sujeito à sua característica, a concordância poderá ser feita com o substantivo mais próximo ou com o conjunto, por exemplo. Era bonita a roupa e o sapato, como tem na página 23. Aí, eram bonitos a roupa e o sapato, ou seja, já pode ser dessas duas formas, vocês podem usar. O verbo no plural, né, porque tem dois substantivos, mas a concordância, ela pode ser feita com o substantivo mais próximo ou com o conjunto também. Era bonita a roupa e o sapato, ou eram bonitos a roupa e o sapato. Quando eu falo em conjunto, gente, eu digo que o conjunto é mais de um. Então, por isso que na apostila de vocês vem falando em conjunto, muito em conjunto. Observação 2 dessa mesma regra do adjetivo anteposto. O que é que diz essa observação 2? Se os substantivos forem nomes próprios, ou seja, nomes próprios, gente, aqueles nomes que a gente já conhece, de cidades, de pessoas, de estados, de hospitais, de lugares que são muito visitados, né? No caso, no nosso país e outros países também. Então, isso é nome próprio. E sempre a gente sabe que sempre esses nomes próprios, eles têm que ver o quê? A letra de início tem que ser uma letra maiúscula. A concordância será feita com um conjunto. Então, nessa observação 2, traz a seguinte mensagem, que se os substantivos forem nomes próprios, a concordância será feita com um conjunto. Por exemplo, no exemplo que tem, os célebres Chico e Caetano. Então, Chico e Caetano são nomes próprios, são nomes de pessoas, não é isso? São nomes escritos com as letras iniciais em maiúsculo. Então, vai ficar os célebres. Por que os célebres? Porque os substantivos são nomes próprios e o adjetivo ele tem que concordar com os substantivos em conjunto. Então, vai ficar os célebres Chico e Caetano, certo? Isso quando for nome próprio. Então, nessa parte aí, gente, de concordância do adjetivo com mais de um substantivo, só tem essas regrinhas básicas, que é do adjetivo posposto, do adjetivo anteposto. Só tem essas duas regras básicas que a gente deve saber quando usar e quando não usar. E as formas que também a gente deve usar e que a gente não deve usar. Então, eu falei para vocês basicamente o que tem na apostila de vocês sobre essa parte, né? Sobre essa parte de concordar o adjetivo com mais de um substantivo. Agora, a gente vai para outra parte, que é da concordância de dois ou mais adjetivos com um substantivo. Então, já mudou, né? No caso, ali só era um adjetivo com mais de um substantivo. E agora é com dois ou mais adjetivos com um só substantivo. Então, vai mudar um pouco, né? A regra agora. Concordância nominal é um assunto muito estendido, é um assunto muito, assim, ampliado. Tem muita coisa, muita regra para a gente estar sabendo sobre esse tema, certo? A primeira coisa que fala na apostila de vocês sobre essa outra regra é o seguinte: o substantivo fica no singular e coloca seu artigo antes do último elemento. Então, o substantivo fica no singular e coloca seu artigo antes do último elemento, ou seja, de acordo com a regra da concordância de dois ou mais adjetivos com um substantivo. Por exemplo, tem um exemplo na página de vocês aí, no caso na apostila de vocês, tem o crime envolveu a polícia civil e militar. Ou seja, o que a gente pode tirar dessa frase? A gente pode tirar dessa frase que tem o quê? Dois adjetivos, no caso que é civil e militar, né, que é adjetivo de polícia, e polícia é um substantivo. É o único substantivo que tem, como diz mesmo a regra. Então, o que a gente faz? A gente deixa, né, polícia, no singular mesmo, não precisa estar pluralizando o nome, então vai ficar polícia civil, só que aí a gente tem que colocar o artigo e militar, não é isso? Então, fica o crime envolveu a polícia civil e militar, porque necessita, né, de colocar o artigo por causa da regra. Então, o substantivo ele fica no singular e coloca-se o artigo antes do último elemento. E tem outro caso também, nessa mesma regra, que é o substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do adjetivo. Por exemplo, o crime envolveu as polícias civil e militar. Então, ele te dá essas duas formas,
nessa regra da concordância nominal. Ele te dá a primeira, que é tu colocando o substantivo no singular e colocando o artigo antes do último elemento, e tu colocando o substantivo no plural e omitindo o artigo antes do adjetivo, que fica, como eu acabei de explicar para vocês. O crime envolveu as polícias civil e militar. No caso aí, tu já pluralizou o substantivo, não é isso? E omitiu o artigo antes do adjetivo, certo? Espero que tenha entendido basicamente esse lado aí da concordância de dois ou mais adjetivos com substantivo. Agora nós vamos para os casos especiais de concordância nominal. Né? Eu falei as regras básicas da concordância nominal. Agora a gente vai para os casos especiais, que não são muitos, mas dá pra gente estar aprendendo direitinho como é que funciona esses casos especiais de concordância